Ok, André. Boa noite a todos, que a doce paz de Jesus e São Francisco nos abençoe esta noite. Eu estou muito feliz em agradecer o convite do João para o curso dos animais, parabenizar todos os estudantes, né, porque é um privilégio aqui compartilhar os conhecimentos com todos, né? Nós somos professores um dos outros, né? Nós aprendemos com essa troca de conhecimento, né? Meu nome é André, eu sou servidor ou trabalhador do CEF, né? Ipiranga, Fraternidade de Ipiranga, onde já há alguns anos, né, foi implementado o trabalho de assistência espiritual aos animais, não somente passes, mas até a parte mediúnica no tratamento dos animais, né, como recomendou a espiritualidade superior. E o João teve um papel decisivo nesse processo, né, a direção da casa permitiu que fosse feito esse trabalho e nós fomos atrás de conhecimento, né, e o João deu todo o suporte, né, de conhecimento, cabedal vasto que o João tem, né, de experiência, de convivência, e principalmente de acolhimento, né? O João é uma pessoa acolhedora, né? Tanto é que nós estamos aqui no curso não por acaso, né? Nós sentimos esse acolhimento do João que eu já estendo meus sinceros agradecimentos. E graças ao suporte técnico do João, né, o João nos deu um embasamento teórico, né? Então a primeira equipe do CEF fez o curso lá na Casa do Caminho, né, João, já há alguns anos, né? E nós estudamos bastante antes de abrir as portas da casa para o tratamento dos animais, né? Então a gente fez todo um embasamento teórico, pegamos toda a bibliografia que existia na época, né? Hoje já existe muito mais, ainda bem, né? E inclusive o curso do João, né, foi cada vez, todo ano ele é aprimorado, né? Ele é atualizado, então é muito bacana e quero parabenizar todos os estudantes, né? Pela essa boa vontade que nós temos, nós amamos, nós que amamos os animais, né? Aprofundar esse estudo dentro da doutrina espírita. Então, eu faço aqui, não sou nenhum professor, né? Sou médico veterinário, mas a gente tem um pouquinho mais de estudo, só isso, né? E eu aprendo muito com as aulas também. Então, se quem quiser compartilhar ou perguntar, nós podemos a qualquer momento, né? É um diálogo, não é uma aula, né? É uma apresentação dos conhecimentos, né? Que a gente buscou aí na literatura e também com suporte com o João. Então, meu nome é André, como eu já disse, né? Então, a qualquer momento vocês podem interromper, perguntar, questionar, né? Isso é importante, né? Porque isso enriquece, e compartilha os conhecimentos da noite, né? Então, eu peço até que não deixem dúvidas para trás, né? Essa aula é bastante interessante, é bastante vasto o assunto, né? Então, a aula está bem completa, a parte teórica, não se preocupem em querer copiar, mesmo porque está gravado, a gente pode assistir de volta, né? Quem quiser o material, depois o João vai fornecer, né? Então, o objetivo é a gente mesmo debater, né, esse assunto que é bastante vasto, né? Tudo André, deixa certo? eu falar um negocinho para você. A gente faz a aula, aí depois, quando você terminar, mais ou menos umas 9h10, 9h15, aí a gente abre para perguntas para eles. Ah, é assim? Tá Isso. bom. Bom? Então, Não, você só sei que fala para mim são... para ir mudando o slide. Vamos lá? Posso mudar? e- Então tá. Então vamos lá, vamos para frente então. Só peço que você me avise então no tempo, João, quando for o tempo determinado. Tá, Bom, fica tranquilo. hoje, hoje em dia, não sei se vocês conhecem, né? É, existe uma ciência chamada parapsicologia, já é bastante antiga, foi criada após a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, na própria Segunda Guerra Mundial, houve os governos, né, em especial a União Soviética, a antiga extinta União Soviética, né, utilizava de sensitivos, ou para nós médiums, né, que eles, através da sua sensibilidade mediúnica, eles pegavam um mapa, por exemplo, e mostravam lá para os generais onde estavam as tropas, através da dupla vista, dos fenômenos conhecidos pela codificação espírita, né? Então, inclusive, e foi criada a ciência no pós-guerra, a ciência chamada parapsicologia, que não é vinculada ao espiritismo, é uma ciência mesmo, né? E, inclusive, eles desenvolvem aparelhos, né? Aparelhos de precisão, de detecção de campo, né? Principalmente para percepção, né? Através de instrumentos, é, da presença dos espíritos, né? Da atuação direta dos espíritos. Tanto na chamada transcomunicação instrumental, que está muito evoluída hoje, né? Que esse nome complicado nada mais é que a comunicação com a espiritualidade não através dos médios, mas através de aparelhos eletrônicos, seja na gravação ou até mesmo na filmagem, né? Hoje nós temos
vários relatos, experiências muito bacanas, mesmo que daria até um estudo da noite só sobre esse assunto, né? E mais recentemente aqui no Brasil, até meio que copiando o filme lá dos Caça-Fantasmas nos Estados Unidos, né? É um grupo se lançou inclusive profissionalmente sobre o assunto, usando esses aparelhos, esses apetrechos eletrônicos, né? Para fazer o processo desobsessivo nas ditas casas mal assombradas, né? Inclusive, eles documentam esses trabalhos através do YouTube, né? Eles têm um canal no YouTube e eles mostram os aparelhos, né? São bem interessantes, né? Eles até filmam algumas entidades, né? Então, cada vez mais, o uso de instrumentos eletrônicos, né? Está presente. Isso é muito bom, porque, segundo o Geraldo Lemos Neto, né? Que conviveu pessoalmente com Chico Xavier amava os animais, isso é importante que se diga, né? O primeiro espírito que deu passo aos animais, graças a Deus. Mas o Geraldo ele falava que ele conversava com o Chico, né? Quando que o mundo espiritual ia se mostrar para a humanidade, né? E o Chico falou que o Emmanuel tinha comentado com ele que isso se daria, né? Ainda na nossa geração, e tomara que isso aconteça mesmo, através dos equipamentos eletrônicos, não seria através dos médiums, né? Então, as TVs estão cada vez mais sensíveis, mais apuradas a sua tecnologia, né? Hoje tem 8K, 16K, né? A tamanha resolução, né? Elas são verdadeiras obras de arte, essas televisões, né? E um belo dia, segundo Chico Xavier, vamos sintonizar lá os canais e de repente vai estar mostrando um canal lá, vai estar mostrando o nosso lar, né? Você vai ficar pensando, nossa, mas isso aí não está no meu combo ou na minha assinatura, né? Será que eles vão querer aumentar meu streaming aqui? Será que vai aumentar a mensalidade, né? Não, mas não. O aparelho está tão sensível que vai perceber, né? Vai captar as imagens do plano espiritual. Isso vai ser uma mudança de paradigma da humanidade, semelhante a quando o Colombo descobriu a América ou quando o homem pisou na Lua, né? Vai mudar toda o conceito mundial quando isso acontecer, né? Enquanto não acontece, né, as experiências elas continuam, né? E é importante que não seja vinculado mesmo ao espiritismo, seja algo independente com método científico, né? Através de provas, através de todo o método científico, do estudo randômico, do duplo cego, que eu não vou me estender aqui. E uma das imagens captadas, né, eu espero que era muito sutil, né? Porém bastante profunda, né? É necessário ter até um conhecimento das religiões afrodescendentes, ou como queiram, né? Ou de originária do Brasil mesmo, né? Então, nós conseguimos captar uma imagem rara, inclusive, né? Dessas aparições, né? De entidades aí. Eu gostaria que, principalmente quem tem conhecimento na Umbanda, né? Se pudesse esclarecer o nome, porque há várias... que não são entidades da Umbanda, né? Não existe esse termo, né? O mesmo espírito que se apresenta no terreiro é o mesmo que vai na igreja evangélica, que vai no centro espírita, né? Eles não têm um crachá, eu sou entidade da Umbanda, né? Não, elas têm livre acesso. O próprio Bezerra de Menezes já falou que ele se apresenta em terreiro na roupagem do preto velho, né? Porque uma coisa é você acessar o Dr. Bezerra de Menezes, né? Você tem até uma referência, assim, uma certa respeito, né? Não que a gente não tenha respeito pelas outras, mas devido à autoridade do Dr. Bezerra, né? Você fica até meio constrangido diante da figura tão elevada, né? Mas já como preto velho, não, dá vontade de abraçar, né? Apertar as bochechinhas, assim, o preto velho é tão fofinho, né? Tão acolhedor, assim, e é diferente, né, a abordagem. Por isso que ele se apresenta justamente por isso, né? Ele mesmo já falou nas comunicações mediúnicas como preto velho. Mas há toda uma gama de entidades que, inclusive, trabalham com os animais, né? Os índios, os xamãs, né? Que cuidam, tanto encarnado quanto desencarnado dos animais, não são somente os franciscanos que cuidam dos animais, né? Há uma série de espíritos, né? Que, graças a Deus, irmanados entre si, né? Eles são responsáveis diretamente até pelos elementais, ou pelo cuidado com a natureza, ou com os animais domésticos. Então, existe uma variedade muito grande de espíritos que cuidam dos animais. Da mesma forma que nós, hoje, aqui no plano físico, nós temos a companhia dos nossos pets, né? Ao desencarnarmos, nós vamos continuar gostando dos animais, né? Se houver oportunidade de trabalhar com os animais, certamente nós vamos ter esse privilégio também de trabalhar no plano espiritual, né?
Como foi dito anteriormente, lá no CEF, né, nós desenvolvemos o trabalho dos animais, e todos que frequentam aqui o curso do João estão habilitados a estagiar, a conhecer pessoalmente, né? Nossa colega falou do jardim, o CEF tem um jardim nos fundos, né? Onde é feito todos os passos, então é uma energia realmente muito boa, né? Eu convido que a gente vivencie essa experiência, pelo menos conhecer uma vez, né? Faça um esforço na sua agenda aí, e vão pessoalmente, já que nós temos o livre acesso, graças ao João, né? Aproveite essa oportunidade. Bom, mas como o tema hoje é medida dos animais, então eu peço a todos que se atentem ao vídeo, né? E quem, por favor, tiver o conhecimento da Umbanda, pode esclarecer o nome dessa entidade, né? Então, João, por favor, se puder rodar o vídeo, agradeço. Conseguiram perceber? Pode Viram a falar, entidade? pessoal. Ninguém pisou no terreiro aqui, né? Ninguém pisou no terreiro aqui. Aqui no Brasil nós somos bem tolerantes, graças a Deus, né? É por isso que o espiritismo se espalhou no Brasil e não em outros países, né? Outros países não aceitam nenhum tipo de religião. Alguém viu a entidade? Não. Ninguém, João. Ninguém viu, André. Não. Só eu e Opa, você. opa. Só. Não. A Ivana viu. A Ivana, né? Fala, Coloca Ivana. de novo. Não, Fala, fala em Ivana. quem é. Não quer colocar de volta? Vamos colocar então, pronto. Coloca de volta para nós. Só mais uma vez. Vou pedir ajuda para a Ivana, então. Fala, Ivana, salva a turma aí. Ivana, Não fale, André. Hã? Eu entendi que ela falou Seria- que já foi sim num terreiro, mas não que ela tenha Não visto. que ela tenha visto. Ah, tá. E seria uma pomba-gira? Gira? Muito bom, muito bom. Muito bom, parabéns. A Ivana também acertou, pomba gira, né? Com Pomba todo gira. respeito, mas aí é Com uma todo respeito. pomba-gira. Exatamente, uma pomba gira, né? Por que a gente fez... Eu não vou explicar a piada, pelo amor de Deus. Por que a gente fez essa brincadeira, né? Justamente para desmistificar, né, esse lado de achar que espíritos são assim, que nós temos essa visão romântica ainda, alguns de nós ainda têm essa visão romântica, né? Que são criaturas, às vezes até a parte da natureza, né? Lembrando que todos nós somos espíritos encarnados, né? E somos também anjos protetores dos animais, né? Embora não tenhamos asas, né? E estamos longe de termos asas ainda, mas nós somos sim protetores dos pets que convivem conosco, né? Quem tem a causa animal, de proteção animal, né? Certamente nós atuamos diretamente, né? E somos instrumentos sim da espiritualidade superior em relação aos animais, né? Tá certo? Então a pergunta que não quer calar, né? Os animais podem ser médiums? Me perdoe, já estou acostumado com Não, pode sistema... fazer, pode fazer do seu jeito, André. Vamos lá. Não, sistema interativo, né? E Pode perguntar, pessoal. Você é mais expositivo, né? Então, mas eu vou expor aqui, João, sem problema. Não, pode fazer do seu jeito, Andrezinho. Não, só mudar a chavinha aqui que não tem problema, né? Isso, Então, pode abrir o áudio, pessoal, e interagir. Bom, se o chefe falou, está falado, né? Quem sou eu para discordar, né? Então, assim, os animais podem ser médios? O que nós temos? Não temos constrangimento de falar, tá, gente? Não vai ter, isso não vai ser descontado da nossa nota no curso, né? Considerados primitivos. Isso aí é um outro vídeo mais forte, né? Espero que... Só um pouco, João. Quem toma medicação de pressão alta ou tem problema cardíaco, eu recomendo que não assista o vídeo, tá? Por favor, João, é um caso de desobsessão. Que merda é essa? Ai, eu não tô me sentindo bem. Tô incorporado. Eu vou cosetá-los tua alma, Nostradamus. Por sua demônio! Eu quero sua alma, me dê sua alma. Deus é mais. Sai, Satanás! Eu não vou sair. Eu não saio daqui. Em nome del Padre,
Delfine e del whisky sachê. Alan! Sai desse corpo! Você não vai me tombar! Onde estou? Aqui! Voltei, irmão! Voltei na paz. Show, Satanás. Muito bem, alto teor científico nesse vídeo, não é mesmo? Mas é que eu também trago além de suavizar o nosso estudo, né? É que a nossa tendência é justamente humanizar, né? Trazer a humanidade nossa e projetar nos animais, né? Inclusive os trabalhos mediúnicos que frequentamos, de desobsessão, trabalho de saúde, né? O trabalho dos passes, né? E os animais não têm essa percepção nossa, né? Nós que projetamos isso nos animais, né? Então, muitas vezes, o que é uma percepção natural dos animais, a nossa tendência é ou humanizar algum comportamento deles, igual essa briga de gatos aí, né? Achar que está tendo uma desobsessão, tamanha gritaria, que já teve o privilégio de assistir ou um namoro, uma briga, a gente nunca sabe qual que faz mais barulho. Eu acho que acredito que um namoro eles são bem barulhentos, né? Mas a nossa tendência, né, é tirar justamente o nosso comportamento humano e projetar nos animais. E, na verdade, o que está acontecendo é uma interação entre eles, né, de comportamento característico de cada espécie, e muitas vezes não está nada relacionado com a mediunidade, né? Inclusive, a percepção dos animais é muito superior à nossa, né? Eles ouvem sons que nós não ouvimos, eles, inclusive, veem, têm um campo visual mais amplificado, e até os insetos, eu digo, porque os insetos polinizadores, por exemplo, eles veem as flores fosforescentes, né? O campo espectral deles, né? Diferente do nosso, porque eles têm que localizar onde está a flor para fazer a polinização. Lógico que ele não vai sair, vai falar, hoje eu vou polinizar as flores. Não, não, eu vou me alimentar, né? Ele vai em busca do alimento, mas com isso ele faz a polinização. Então, nós somos ainda muito precários nas nossas percepções em relação ao meio físico, estritamente o meio físico. No entanto, há vários relatos de interações com os animais e, aí sim, com a espiritualidade. Nós temos relatos, inclusive, na Bíblia. Perdão, a Carol tinha levantado a mão, Carol? Você quer fazer uma pergunta? Por favor. Não, eu só para fazer o comentário, mas tudo bem, já fica tranquilo, a gente prossegue. Tudo bem. Então vamos ver a referência na Bíblia? João, por favor. Nós temos lá em Números, né? Primeira Números, versículo 22, né? Então, só vou contar o contexto, eu não vou detalhar, ficar lendo o texto em si, mas é um sujeito chamado Balaão, né? Olha que nome bonito, né? Quem tem dúvida para dar algum nome aí para o pet ou para o seu filho, Balaão, né? Ele estava se deslocando e naquela época não havia, a gente reclama hoje do transporte, metrô, trem, né? Naquela época não havia absolutamente nada, né? Ou era a pé ou era em cima de camelo ou de algum animal, né? No caso, ele estava montado numa jumenta, né? E ele estava na sua jornada, na sua viagem, e de repente a jumenta parou, né? Empacou, né? Pode prosseguir, João, por favor. E a jumenta, ela percebeu, através da sua visão, né, que havia a presença de um anjo no caminho, né? Só que o Balaão não viu esse anjo, né? A jumenta percebeu, ela empacou e o Balaão ficou sem entender por que ela havia parado, né? E ele, irritado, diz o texto, né, começou a açoitar, né? Cara sem noção, começou a açoitar a coitada da jumenta, né? Vamos prosseguir, João, por favor. E aí o anjo se materializou, né? Ele se fez visível para Balaão. E o anjo deu uma dura, graças a Deus. E o anjo, nosso amigo, aí ele questionou o Balaão: por que você bateu 3 vezes na jumenta, né? Eu vim impedi-lo de prosseguir. Próximo, João. E o próprio anjo explica o que aconteceu, né? A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente certamente eu já teria matado. Mas a jumenta teria poupado. Olha que anjo legal, né? O anjo ficou super irritado, né? Então, o primeiro caso é da jumenta vidente, né? Ela realmente viu, né, o anjo aí do Senhor, e o anjo ficou super irritado aí que o Balaão desceu a reina, coitadinha, né? Ela estava vendo um espírito de luz, né? Que o Balaão não percebeu.
Então, mais uma vez, aí não é somente a visão física, né? Os sentidos físicos, mas os sentidos extrafísicos também, em algumas espécies animais, eles são mais apurados que os nossos. Então, no caso dessa jumenta, não há distinção entre encarnados e desencarnados. Inclusive, ela consegue perceber um espectro que é invisível para muitos médiuns, né? Porque se nós lemos as obras do André Luiz, mesmo entre os desencarnados, eles não são todos que são visíveis entre eles, né? Conforme mais elevado é o espírito, mais etéreo, digamos assim, se é que eu posso usar esse termo, mais difícil de ele se mostrar. Então, mesmo entre os espíritos, há uma gama muito diversificada, né? E alguns até não veem outros espíritos mais iluminados, assim, mais elevados, digamos assim, né? E a jumenta percebeu esse espectro que é mais difícil, né? Os chamados os mentores, ou nesse caso era um anjo até, né? Na hierarquia de anjo, e a jumenta percebeu. Lógico que o espírito também se fez materializado depois para o Balaão. Então, uma percepção aí da jumenta vidente relatada no Antigo Testamento. Isso está bem antigo, né? Bem antigo mesmo, né? Então, está um relato lá. Então, olha só, né? O Antigo Testamento fala sobre a interação entre os animais e a espiritualidade, né? E tem muito espírita que contesta isso, né? Mas tudo bem, cada um dá o que tem. Vamos para frente, João, por favor. Então, tem várias passagens, né, muito interessantes, né? Que falam do amor de Deus para com os animais, né? E até temos uma aula, não sei se vocês já tiveram, se a turma já teve, João, sobre a psicopatia, de identificar, do coronel lá, do militar. Ainda não, segundo semestre. Tá. Então, não vou dar spoiler. Não tem problema. E até o Mestre Jesus, né, nasceu entre os animais, né? Esse é um exemplo do amor aos animais, né? Alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar. Bem lembrado, né? A Arca de Noé, né? A Arca de Noé é uma alegoria, né? A gente não pode levar o pé da letra, porque senão os dinossauros foram extintos porque não conseguiram entrar na Arca, né? Se a gente for pensar dessa forma, né? Mas uma alegoria, tem gente que começa, né, a viajar, fala que a Arca foi um escovador gigante que capturou os animais e trouxe animais de outro planeta. Eu não vou entrar nesse método, por favor, né? Mas uma história bonita também, né? A simbologia da Arca de Noé e até o povoamento da Terra com os animais. Então, há muito estudo sobre isso, né? Até a própria a inundação, né? Nós sabemos que realmente, né, todo o planeta foi tomado por água, mas água em estado sólido, né? Não em estado líquido. As glaciações, elas estão cientificamente comprovadas, né? Houve inundações, sim, em alguns locais, né? Mas não no todo o globo, né? O que houve em todo o globo foi a glaciação. Então, se há uma chuva, digamos assim, ou domínio da água pelo todo o planeta, esse domínio foi através da água em estado sólido, né? Que coisa, né? Mas seja como for, há várias citações, né? Essa é a autoexplicativa, né? O que é essa simbologia que é colocada, inclusive, no Novo Testamento, né? Jesus fala desse exemplo, né? Ele fala dos fariseus, né? Ó, fariseus, vós sois lobos vestidos de ovelhas, né? O próprio Mestre Jesus foi considerado o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Nós temos que ter uma explicação e um parênteses bem grande, né? As religiões, algumas religiões, não todas, porque não há mesmo entre as religiões há várias vertentes, né? Mas algumas utilizam o sacrifício dos animais nos seus rituais, né? A gente fala, nossa, que coisa bárbara, né? Que absurdo isso, né? Mas isso já faz parte da história da humanidade, né? Há muito tempo isso é feito, não é de hoje que se... Inclusive os hebreus, os judeus faziam isso no grande templo, né? Então, uma vez por ano, eles tinham que se deslocar até o grande templo e fazer uma oferenda a Deus, né? E geralmente era um cordeiro, né? Que era oferecido, era sacrificado pelo sacerdote, por isso o sacrifício, né? O sacrifício é quando algum animal é oferecido por uma divindade, né? Seja ela qual for.
Então é incorreto nós utilizarmos um termo assim, falar assim, eu tive que sacrificar meu animal, né? Fui no veterinário, tive que sacrificar, né? Não, o termo correto é eutanásia, que significa morte sem dor, né? Eutanásia, inclusive, preconceito de veterinária é um tratamento, né? Quando não há mais nada que ser feito, o animal não tem o karma, né, chamado karma, e então nós podemos sim abreviar aquele sofrimento inclusive nós temos o endosso da espiritualidade nesse procedimento, mas só o veterinário é capaz, né, de determinar através dos seus conhecimentos se é possível ou não fazer a eutanásia, diferente do sacrifício. Então, por favor, nós que estamos aqui estudando, né, não utilizemos o termo sacrifício, né, para nos referir aos nossos pets, né? O sacrifício é algo relacionado à oferenda de alguma religião e até mesmo no caso, os hebreus ou os judeus na época do Mestre Jesus, né? Então, ele foi considerado, segundo a definição da época, né, esse cordeiro que é levado ao sacrifício, né? Então, ele se comparou justamente a esse ritual que era muito comum, né? E, inclusive, ele podia variar os animais, né? Se fosse uma família de baixo poder aquisitivo, o sacrifício era feito através das pombinhas, né? A família não tinha muito dinheiro, levava uma pombinha no tempo para ser sacrificada. Se fosse classe média, era uma ovelha. Se fosse rico, lá até um boi, né? Um animal mais valioso para a época, né? Então, conforme a classe social, também mudava o sacrifício oferecido para o templo, né? E fico imaginando o Mestre Jesus, né? Que é todo amor, toda bondade, né? Convivendo nesse templo aí, o horror do sofrimento dos animais, né? Uma vibração bastante pesada, né? Nós temos aí na descrição dos livros do André Luiz até entidades que se nutrem, né? Do sangue expelido aí na hora do sacrifício, né? Elas se jogam nos matadouros, né? É uma cena horrível que ele escrita lá nas obras de André Luiz, que nos matadouros há sim uma gleba de espíritos que se alimentam dos fluidos vitais dos animais no momento que eles são mortos, né? Então, é algo bastante pesado, né? A própria imagem em si já é bastante pesada, né? A gente só está comentando aqui porque nós estamos estudando, né? Mas é algo que a gente nem comenta por aí em relação a não só o sacrifício dos animais, mas todo um envolvimento de entidades de baixo padrão vibratório que acompanham esse procedimento, né? Então, aí a importância de quem já tem, né, a consciência de abstenção de alimentação de origem animal, né? Tudo bem? Vamos para frente? Essa é uma passagem bastante conhecida por todos, né? Nós temos lá o Pedro que se declara... Teve aquele jantar polêmico, né? Que Jesus... É a última ceia, né? Quando Jesus fala que um dos discípulos iria traí-lo, né? E ele já sabia de Judas, né? Tanto é que ele fala para Judas, vai lá e faz logo o que você tem que fazer, né? E Judas saiu mesmo, foi traído, né? Mas nesse inteirinho, até descobrir quem era o traidor, né? Os discípulos ficaram assim indignados, né? Qual de nós vai trair Jesus, né? E o Pedro se manifestou, né? Dizendo que ele jamais negaria Jesus, né? Jesus, olhando para o Pedro, assim, falou: em verdade vos digo, né? Antes que o galo cantar na madrugada, você vai me negar 3 vezes, né? E essa passagem, apesar de ser bastante conhecida, ela tem uma sutileza, assim, uma demonstração da interação dos animais com os espíritos, né? E que só através das lentes do espiritismo que a gente percebe isso, né? Pode ir, por favor, João. Esse é um quadro muito bonito, né? Mostra justamente o momento que o Pedro nega Jesus, né? Jesus está sendo levado a julgamento lá em cima, né? Ele foi preso pelo Sinédrio e de repente as pessoas perguntam ali, né? Oh, mas você não era seguidor de Jesus? Eu vi você ontem, você estava com Jesus, né? Ele fala: não, Jesus não conheço Jesus não. E aí o galo canta, né? Mas olha o timing, né? Tem que ser no timing certo, né? Pedro negava, aí o galo cantava. Devia ter um contra-regra. O Pedro negou, faz o galo cantar aí, né? Canta aí, galo. O galo cantava.
Porque o galo não podia cantar antes, né? Porque Jesus falou que o galo ia cantar depois que o Pedro negasse, né? Não antes, né? Há uma outra versão que o Pedro nega as 3 vezes e ao final das 3 vezes o galo canta, né? Em outro evangelista, eu falo que o galo canta, em cada vez que o Pedro nega, o galo canta, né? Como se fosse um alarme. Ó, você está negando Jesus, né? Então, como é que o galo sabia que tinha que cantar naquela hora, né? Ele não sabia, ele não tinha nem noção do que estava acontecendo, né? Certamente o galo foi influenciado aí pela espiritualidade para se cumprir a profecia que Jesus havia dito de Pedro, né? E olha, se houve essa interação, né? Se o galo cantou e cantou realmente conforme o relato do Evangelho, nós temos a comprovação aí dessa interação com a espiritualidade superior e os animais, no caso um galo aí, um galo mediúnico, né? Por favor, João. Aí é um detalhe, né? O texto, né? No próprio Evangelho de João, né? Jesus lá fala, né? Negaram 3 vezes, Pedro negou e logo o galo cantou. Essa é a versão que o galo canta uma vez só, né? Tem outras versões que o galo canta 3 vezes, né? Mas isso é detalhe, né? O fato é que o galo cantou, mostrando que ele é sensível à espiritualidade. Próximo, João, por favor. Ó, seguro que antes que vai cantar, 3 vezes você me negará. Aí já é outra versão, né? O Mateus contando a mesma história na ótica de Mateus, né? Próximo, por favor. Então, eu trago tudo isso porque que é um basamento até inclusive das escrituras sagradas, né? Para que a gente perceba que mesmo lá, antes de Kardec, né? Mostra a interação dos animais com os espíritos, né? Com a espiritualidade, né? A gente pode mudar os nomes, falar de anjo, ao invés de falar de mentor. Sim, os egípcios eles tinham conhecimento pleno disso, né? Muito superior porque eram capelinos, né? Então eles sabiam de coisas que até hoje, com a queima da Biblioteca de Alexandria, nós não temos conhecimento ainda, né? Mas os egípcios é um capítulo à parte, né? Um capítulo à parte, porque os egípcios sabiam até das propriedades dos felinos, né? Dos gatos. Não era só para matar, como os historiadores falavam, que os gatos matavam os ratos que invadiam os celeiros do trigo do Egito. Não era somente isso, né? Tem uma questão vibratória, né? Os felinos, os gatos, eles quando se desdobram, quando eles saem do corpo físico durante o sono, né? Eles perseguem as chamadas formas pensamento, né? Então, para eles, o gatinho não vai falar, olha, uma forma pensamento, né? Vou comer essa forma pensamento. Não, né? Para ele é como se fosse uma baratinha, né? Porque nós temos conhecimento através do espiritismo, né? Que as formas pensamento elas têm vida, elas têm cheiro, inclusive, né? Tem odor e elas se movimentam, elas não são estáticas, né? Então há várias formas de pensamento nesse momento orbitando ao nosso redor, na chamada psicosfera. E os felinos, quando eles dormem em desdobramento, para eles é como se fosse uma brincadeira, né? Eles são predadores natos, né? Então eles estão predando aquela caça deles lá, né? E com isso já é sabido desde do Egito antigo, né? Eles acabam fazendo um trabalho poderia dizer, de adstringência, de limpeza do ambiente, né? Então aquela história que, inclusive algumas escolas esotéricas falam sobre isso, né? O gato ele protege o ambiente onde ele vive, né? E o cachorro não, o cachorro já protege o seu tutor, né? Isso mais ou menos verdade, né? Porque quem tem gato sabe que o gato também protege o seu tutor, né? Ele interage, está passando um caminhão, faz um barulhinho. Quem convive com gatos, né, sabe que ele tem uma proteção aí do seu tutor também, né? Não é só o cachorro que faz isso, certo? Vamos para frente, por favor, João. E Jesus, né, interagindo aí. Esse é um caso muito interessante, né? Vamos, João, por favor. Nosso tempo é exíguo, né? Só um pouco, João, só um pouco, por favor, isso. Então foi através de estudos no método científico, foi comprovado cientificamente que o cão sabe quando o seu tutor está retornando para casa, né? Isso foi feito com pessoas que moravam em apartamentos de diferentes andares, que muita gente falava, o cachorro conhece o barulho do motor do carro, né? Então quando ele escuta o motor do carro chegando, ele sabe que o tutor está chegando. Tá, mas então aí colocaram em prédios de 30 andares, né? Onde é impossível
o animal percebeu o carro chegando. E foram feitos estudos randômicos, né, todo método científico, e realmente o animal sabe, inclusive o tutor chegava em horários diferentes, né? Não podia falar, o cachorro sabe que quando houver o crepúsculo, o pôr do sol, o seu tutor está chegando. Não. Então foi feito, o tutor chegava em horários diferentes e o cachorro acertava, né? É todas as vezes que o tutor estava chegando em casa, né? Por favor, João. Podemos ir, João. Então, para ele é essa visão, né? Ele está em uma ilha deserta e chega ao seu salvador, né? Seu ídolo, né? Está chegando, ai que alegria, né? Chegou o meu ídolo aqui. Por favor, João, próximo. Isso está aí, né, no estudo do Rupert Sheldrake, né? Inclusive ele escreveu um livro sobre isso, né? Tem uma versão em português, né? Próximo, João, por favor. Né? E esse livro é fantástico, né? Quem sabe quando os seus donos estão chegando e para quem quiser se aprofundar, eu recomendo a leitura, né? Ele não fala somente sobre os cães, ele fala até sobre os cupins, sobre as formigas, né? Ele mostra essa interação através de campos sutis de energia, do pensamento, né? O cão, segundo o Sheldrake, ele fala que tem uma telepatia entre o tutor e o seu tutelado, o cão, né? Então, através dessa onda telepática, né, o cão percebe a chegada do seu tutor, né? Isso quem diz não sou eu, é o Sheldrake através das suas pesquisas, né? Muito interessante esse estudo, né? Próximo, João, por favor. A razão de eu amar tanto o meu cachorro é porque quando eu chego em casa, ele é o único no mundo que se me trata como se eu fosse os Beatles, né? E de fato, né? Como é bom a gente chegar cansado em casa e ter alguém feliz em nos ver, né? E o cão, ele expressa essa amorosidade, né? O gato só vai pedir ração para nós, né? O cão acha que nós somos deuses, né? E o gato se acha o próprio Deus, né? Então nós somos os escravos dos gatos, né? Eles nos marcam com o seu focinho, né? Ele tem uma glândula de cheiro na sua face e quando ele passa a cabeça na nossa perna, ele está marcando esse humano é meu escravo, né? Meu servidor. Né? E o cachorro não, nossa, meu ídolo chegou, né? O meu Beatle chegou, né? Tudo bem, gente? Ó, há discordâncias aí, depois a gente debate melhor sobre isso, né? Preciso de aumento, né? Minha esposa teve 9 filhos ontem, né? A gente sempre tende a humanizar, né, os comportamentos nossos e projetar nos animais, né? Próximo, João, por favor. E é um exemplo, né? É uma cena muito comum aqui em São Paulo, né? Às vezes a gente vê lá o morador de rua magro, né? O cachorro gordinho, né? O cachorro não passa fome, não. E esse cachorro, ele não censura o morador de rua, ele não fica questionando ele, né? Ele é um companheiro mesmo, né? Mais que muitos humanos por aí, né? Eles são muito bem tratados, né? De maneira geral, há exceções, lógico, em todas as classes sociais, mas, de maneira geral, eu conheço vários moradores de rua que têm, assim, um profundo amor pelos seus animais, né? E muita gente quer tirar os animais dessas pessoas, né? O único laço de afeto, né, que eles têm, né? De humanidade ainda, digamos assim, e muitos vão lá querer tirar, dizendo que o cachorro está sendo maltratado, e muitas vezes não é verdade, né? E às vezes ele junta a latinha para primeiro fornecer ração para o cachorro, né? Que é o companheirão dele, né? Que não vê a conta bancária, não vê o estado dele, né? E aí, no caso, estão até repousando juntos, né? Então, tenho certeza que algum de nós já viu essa cena aqui em São Paulo, ou na cidade que está assistindo a aula, né? Esse profundo amor com os animais, né? Independente aí da condição financeira, condição social, até mental, né? Então, são os verdadeiros companheiros aí. Próximo, João, por favor. E como nós somos cruéis com os animais, né? Nós temos trazido mais sofrimento aos animais do que acalento e carinho, né? É uma pena. Graças a Deus essa visão tem mudado nos últimos anos, né? Antes o cachorro vivia no fundo do quintal, né? Hoje ele dorme na nossa cama, né? É considerado um membro da família, né? Ou uma família multiespécie, né? E eu digo mais, ele faz parte da nossa família espiritual, né? Segundo Chico Xavier, há vários animais que Chico Xavier conviveu ao longo da sua vida, né? Inclusive alguns deles reencarnavam, né? O cachorro desencarnava, e aí Emmanuel identificava, olha quem voltou aí, Chico, né? O mesmo animal, né? Só que em outra roupagem física, né? Reencarnando, no caso, com Chico Xavier, né? Novamente, né?
Então, nós temos vários animais, né? Inclusive, o que mais reencarnou foi o chamado Dom Pedrito, né? E era engraçado porque cada vez que o Dom Pedrito reencarnava, ele ganhava um número, né? Então, teve o Dom Pedrito I, Dom Pedrito II, até o Dom Pedrito IV, né? Então, o mesmo animal nascia, morria e renascia com Chico Xavier durante 4 vidas, né? Olha que interessante, na mesma encarnação do humano Chico Xavier, né? E outros animais também, né? Nós temos conhecimento aí através da literatura, né? Que foram identificados também e acolhidos pelo Chico, né? Próximo, por favor. Aí, como nós comentamos no início, né? Aí a banda de visão abaixo são as ondas conhecidas pelo homem. Existem mais que o homem desconhece ainda. O homem, digo humanidade, né? É que está em cinza. E acima o que nós vemos. Olha como é restrita a banda de visão que nós temos ali, né? Tem até uma frequência, né? Isso é física, né? Isso não é religião, mas isso é física. Que temos tanto para a esquerda, que é chamada ultravioleta, e para a direita, que é chamada infravermelho, né? Esse espectro eletromagnético, né? Então, a nossa percepção é só ali na luz visível, aquela faixinha branca, né? Olha quantas ondas tem para a direita e para a esquerda, né? Então, uma imensidão, né? De formas, de cores, de percepção, né? Que nós não captamos, e os animais captam, né? Os animais captam isso. Próximo, João, por favor. Tem outro quadro só ilustrativo, né? Mostrando a frequência, né? Do raio-x do celular, né? Dos raios gama, né? Próximo, por favor, João. E os animais são capazes, inclusive, de ver o nosso chamado campo áurico, né? Nossa aura. Eu friso aura porque eu já ouvi vários relatos, né? Nós que estamos aqui estamos estudando, temos que ter essa visão, né, mais simplificada, né? Que os animais eles percebem sim o nosso estado de espírito. Há controvérsias em relação à chamada telepatia, alguns falam que sim, outros falam que não, né? Que eles sabem nosso pensamento. Eu não vou entrar nessa discussão, né? Segundo a ciência, os animais eles têm o pensamento fragmentado, né? E nós não, nós temos o pensamento contínuo, né? É necessário que o animal tenha um pensamento fragmentado para que ele não fique divagando, né? Hoje, aqui no nosso estudo, tenho certeza que vários de nós, né? O pensamento vai voando, vai lembrando de algo, né? O pensamento vai viajando, né? E o animal, ele tem que estar presente, né? Ele tem que estar no presente, porque se for animal silvestre, né? Ele não pode ficar pensando, nossa, quando eu nasci tinha um sol lindo, né? Oh, o leão lá vai e come ele, né? Ele tem que estar esperto, ele tem que estar ligado, né? Para lutar ou para fugir, né? Então ele não pode ficar devaneando, assim, né? Até uma questão de sobrevivência, né? Ele tem que estar ligado no momento presente, né? Diferente de nós, que a nossa mente viaja para o passado, se preocupa com o futuro, né? E a gente acaba não vivenciando muitas vezes o presente, né? A gente fica até ansioso com o futuro, né? O animal não. É lógico que existem gradações muito diferentes na evolução dos animais, né? Desde os insetos até os animais mais evoluídos, né? Mas a ciência comprova através do eletrocefalograma, né? As ondas mentais dos animais. Isso foi aferido por aparelhos, né? Não é um achismo, né? Então, muito é discutível a comunicação com os animais, porque eles não têm o mesmo padrão de pensamento nosso. Isso não significa que a gente não perceba, ou eles percebam o que se passa no nosso interior, né? E uma das propriedades é essa, eles conseguem ver, né? E ver através de tons, de graduação de tons, né? Como está a nossa aura, né? A nossa aura. Não é áurea. A áurea era a áurea que libertou os escravos aqui no Brasil, né? Minha áurea? Não, minha áurea é coisa nenhuma. Minha aura, né? Minha aura que é a soma dos nossos centros de força, né? Ela forma um campo magnético e esse campo, inclusive, tem cores. E quando a gente está apaixonado, por exemplo, a nossa aura fica toda cor-de-rosa, né? Quando a gente fica com raiva de alguma coisa ou de alguém, a nossa aura fica toda vermelha. Então, ela não tem uma coloração fixa. Ela depende do padrão de pensamento que nós estamos no momento exalando, digamos assim, né? Ela pode ser fotografada, né? Existe a foto killer, isso é muito legal, né? Você põe um dígito lá e a máquina escaneia, ela te dá as cores que os animais veem, né? Percebem, inclusive infiltrações dessa aura, né? Onde tem campos ali onde
pode penetrar, inclusive, espíritos de baixo padrão vibratório, né? Quando a gente fica oscilando as emoções, né? Nós ficamos vulneráveis a essa invasão dos espíritos. E o nosso campo áurico, né? Ele envolve também os animais, né? E isso pode ser bom ou não tão bom, depende do que nós estamos vibrando, né? Inclusive, é muito comum na rotina clínica, né? O João também deve passar por esse processo, né? Não só o João, como outros colegas veterinários também, né? Nós fazemos a receita para o tratamento do pet lá, e de repente o doutor fala, nossa, que bom, não vou precisar comprar o remédio. Eu falei, mas por que você não vai comprar? Não, doutor, que eu já tenho esse remédio, né? Eu tomo esse remédio, eu tenho essa doença também, né? E aí a gente fica meio assim, porque pode acontecer do encarnado, através do seu campo vibracional, passar não somente coisas boas, mas também até doenças para o pet, né? Porque ele acaba envolvendo o seu pet, né? E o pet acaba absorvendo essas energias, que podem ser, inclusive, energias provenientes de pensamentos de baixo padrão ou da somatização de algumas doenças, né? Então, é bastante frequente, sim, né? Na rotina clínica, o tutor está com a mesma doença do cachorro, né? Mas, na verdade, quem passou a doença é para quem, né? Isso é uma outra discussão também. Próximo, João, por favor. Então, a evidência, né, nós sabemos através da obra kardeciana que a encarnação dos humanos ela se completa aos 6 e 7 anos de idade. Ela não se completa durante o nascimento, né, segundo Kardec, no livro dos Médiuns. E é frequente, né, a criança conversar com seu amiguinho imaginário quando ela tem 3, 4 anos, né, e não é imaginário, né? O próprio Divaldo ele fala que conversava com um índiozinho chamado Tupinambá, né? E depois ele presenciou a reencarnação dessa criança, esse amigo espiritual, lá na casa da Mansão do Caminho, né? Tem toda uma história sobre isso. E os animais também, né? Os animais, eles também percebem, sim, os espíritos, né? Que frequentam a nossa casa, os espíritos familiares, amigos, né? Como nós falamos, existe uma família espiritual dos animais, né? E os animais percebem a chegada, né? Tanto dos mentores quanto dos obsessores. Então, nós temos também relatos frequentes no Fraternidade do Ipiranga, né? Da pessoa falar que o cachorro está latindo para a parede, né? Mas não está latindo para a parede, ele está vendo uma entidade lá, né? E nós temos um caso muito peculiar, né? E recorrente, né? Do animal ser super dócil, assim, um labrador dócil, dócil, dócil. De repente, o labrador vira, né? Igual o gatinho lá no começo do nosso estudo, né? Começa a rosnar para o próprio tutor, né? Mas o que está acontecendo, né? O cachorro ele está vendo o obsessor grudado no seu tutor. Ele não está latindo para o tutor. Ele está tentando proteger, né? Ele percebe a chegada do obsessor grudando no seu tutor. Então, para ele, né? Na visão do cachorro, ele está defendendo o seu tutor. E muitas vezes ele avança. Eu não estou dizendo que em todos os casos acontece isso, mas há casos que acontece isso, né? E foi o caso lá de alguns assistidos do Fraternidade do Ipiranga, né? O cachorro avançar, mas no sentido de avançar para defender o tutor, né? Ele estava avançando não do tutor, mas ele estava avançando no obsessor que estava grudado lá em seu tutor, né? Olha que coisa, né? Tamanha percepção aí, evidência que alguns animais apresentam. Próximo, João, por favor. Até que horas, João? 9h15, você falou? 9h15. Tem Tá 20 bom. minutos ainda. Não, tá bom. Temos bastante tempo. Esse nós já citamos, né? Podemos ir para frente, João? Por favor, né? Aí só a comparação, né? O ser humano e alguns animais, né? Esse quadro é bastante interessante, né? Nós, os humanos, estamos em rosa aí nesse quadro, né? Então, nós temos a frequência sonora, né? Em hertz, né? O que a gente escuta e o que os animais escutam, né? Então, olha a diferença, né? E olha como nós somos obtusos, né? Olha como nós somos meio tapados em relação aos animais, né? Olha a frequência de onda do golfinho, por exemplo. O golfinho consegue enxergar em ultrassom, né? Nós temos que desenvolver um aparelho de ultrassom lá para ver o que está na barriga da grávida, né? O golfinho, ele joga a onda para nós, ele consegue ver dentro de nós, né? E é por isso até que ele interage muito bem ele percebe, isso já é sabido pela ciência, né? Não se sabe se é através da visão dilatada dele, da percepção dilatada, mas ele percebe quando a criança tem alguma deficiência, né? Inclusive, em alguns lugares do Caribe, os golfinhos são usados como se fosse temos a ecoterapia aqui no Brasil, né?
Em alguns lugares do Caribe, os golfinhos são utilizados para fazer esse tratamento com as crianças, né? E tem algum espectro de deficiência, seja qual ela for, né? Então eles percebem, eles têm essa percepção que a criança tem alguma deficiência, inclusive eles interagem melhor com a criança, né? É bem interessante isso, né? Nós temos o gatinho, né? Olha a nossa audição e a do gato, né? E a do morcego também. Então nós somos muito limitados no físico, né? E não é só no físico, no astral também, né? Então os animais têm até devido à sua própria sobrevivência, né? Eles têm, já vem de fábrica isso, né? Eles têm uma acuidade tanto sonora, auditiva, quanto visual muito superior ao ser humano, né? Tanto é que é famoso aquele apito, né? Que só o cachorro escuta, né? A gente assopra, a gente não escuta nada, né? E o cachorro começa a latir, né? Porque o apito só a frequência a frequência é tão alta que nós não escutamos, mas o cachorro escuta, né? Aquele apito geralmente algum adestrador utiliza, né? Apito para fazer algum efeito na audição dos animais, né? É bem interessante esse processo. Mas isso é físico, né? Não é mediunidade. Próximo, por favor. Até a aranha, né? A aranha escuta sons lá na teia que nós não escutamos, né? Que é tanto do infrassom quanto do ultrassom, né? A cor verde, você está falando na aura? É que a gente utiliza, nós temos a espiritualidade utiliza as cores para tratamento, né? E não sei do que você está se referindo, você está se referindo ao slide ou à percepção, né? Tá. Então, pode botar o slide anterior, João, por favor. Então, o verde são dos animais, né? O rosa do ser humano. Então, uma comparação do nosso com os animais, né? Um é o som e o outro é a acuidade visual, né? Então, do humano, primeiro nós escutamos o verde, que é o som, né? Frequência sonora de 20 a 20 mil hertz, né? E ali o campo visual, o rosa, né? Então, tem a comparação de cada espécie, né? De cada espécie tem a amplitude tanto visual quanto auditiva, né? De cada espécie. Então, o verde representa o som e o rosa a visão. Eu achei que você estava se referindo às propriedades terapêuticas, né? Que a espiritualidade utiliza a projeção do verde, ele para a astringência, né? Inclusive é muito comum em alguns centros espíritas ter a lâmpada verde ligada, né? Ela consome as formas de pensamento. Próximo, João. Esse a gente já viu? Isso, a frequência captada em hertz, exatamente, né? Bom, nós vamos entrar propriamente no quesito da mediunidade, né? A definição de médium, segundo a doutrina espírita, é justamente ser intermediário de um plano para o outro. O Kardec fala que todos nós somos médiuns, né? Mas nem sempre exercemos a mediunidade. Próximo, João, por favor. Então, os animais, e isso está relatado na Revista Espírita, né? Em Kardec, né? Lá, até no Egito, né? Como foi falado do Antigo Egito, né? Os animais, alguns animais são considerados deuses sagrados, como hoje é na Índia, né? Não só a vaca é sagrada na Índia, existe até o rato que é sagrado, né? Há vários animais na Índia que são sagrados, não somente na Índia, mas com outras culturas também na antiguidade, né? Eles percebiam sim essa interação dos animais com a espiritualidade, né? E alguns até endeusavam esses animais, tamanha essa sensibilidade que eles tinham com o plano espiritual. Próximo, João, por favor. Essa é uma história incrível, né? Tanto é que foi feito um livro sobre esse gatinho, né? O incrível dom do Oscar, né? Ele é um gatinho norte-americano, né? E ele vivia numa clínica que cuidava de idosos, e essa clínica também tinha uma UTI, né? Diferente aqui do Brasil, lá em alguns lugares, eles tinham até um suporte médico nessa clínica, né? Então, quando a pessoa vai lá para morrer, né? A verdade é essa, não tem outra verdade, né? E lá é bastante frequente isso, né? Até a própria pessoa opta, né? É diferente das culturas orientais, que é uma honra o filho mais velho cuidar dos seus pais, né? No ocidental, não. O velho é um estorvo, é um incômodo, né? Então, muitos idosos já se programam para quando chegar na idade da decrepitude, da idade da velhice mais avançada, né?
em se internar numa clínica e não dar trabalho para os filhos, né? Eu não vou discutir se é certo ou errado, eu não vou entrar nesse mérito. O fato é que uma dessas clínicas lá nos Estados Unidos, esse gatinho, ele tinha uma percepção sensacional, né? Ele sabia, e esse gato foi estudado pela comunidade científica, ele sabia quem ia desencarnar. Inclusive, ele contrariava prognósticos dos médicos, né, que falavam assim, ó, essa senhora aí entrou em coma, ela não vai durar, não vai amanhecer, né? Até amanhã de manhã ela vai desencarnar. E o gato, ele se aproximava, né, das pessoas que iam desencarnar. E o grau de acurácia dele era muito alto, né? Então ele dormia sobre os pacientes, né? Era permitido isso, a interação dos animais nessa clínica, né? Então ele não era expulso mesmo na UTI, não era expulso, né? Porque ele representava também um conforto, mesmo nos últimos minutos de vida para os pacientes, né? Mas ele era certeiro, a pessoa que ele dormia em cima, no dia seguinte acordava morta, né? Próximo, João. Tem um vídeo desse, João? E sim, deixa eu ver. William Vac, há 30 anos atrás. Não tem problema. Deixa eu ver, só um pouquinho só. Não há problema. Tenho sim. Artigo Ah, científico. manda A bala. capacidade de um gato de prever a morte de humanos. Oscar, o gato, tem um critério só para escolher pessoas. Só fica perto de quem está para morrer. Na clínica onde vive o felino de 2 anos, em Rhode Island, nos Estados Unidos, o diretor confirma: Oscar pressente quem tem apenas poucas horas para viver. Então, Oscar permanece junto do paciente, em geral, enfermos em estado grave que aparentemente nem sabem quem se aproxima deles. O gato provou o contrário também. Afastou-se imediatamente de uma paciente que os médicos consideravam caso perdido. A mulher viveu ainda muito mais do que se previa. Parentes dos pacientes e os funcionários da clínica não veem em Oscar um sinal macabro. Ao contrário, disse o diretor, Oscar é visto como um último carinho, um último conforto. Para os incrédulos, o site do Jornal da Globo. No vídeo até mostra um cachorrinho com medo do Oscar, né? O cachorro vê o Oscar, fica até com medo, né? Se afasta aí que não quer. Então, dentro da nossa doutrina espírita, né, nós temos vasto material sobre a mediunidade, logicamente, né? E é lá no Livro dos Médiuns, né? O chamado Espírito Erásto, né? Ele fala sobre do espírito com E maiúsculo, né? Que é o espírito que já passou na humanidade, e do E minúsculo, né? Então ele fica falando sobre os animais também, né? Podemos ir, João. Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas só para trazer a referência, né? E segundo esse espírito que está transcrito lá no Livro dos Médiuns, é incompatível os fluidos dos animais e os nossos, né? Então, por exemplo, uma entidade desencarnada, ela não consegue se manifestar mediunicamente falando através de um papagaio, por exemplo, né? Não tem uma pessoa que vai incorporar no papagaio e o papagaio vai começar a dar mensagem do espírito, né? Porque, segundo o Livro dos Médiuns, são fluidos bastante diferenciados, né? E se nós fôssemos tentar, né, mediunizar o animal, a gente procuraria vários distúrbios, né? E aí não só precisamos dos fluidos similares, mas como foi dito, né, a ciência sabe que o nosso pensamento é diferente dos animais, né? Então não tem como transmitir um pensamento contínuo para animais que têm pensamento fragmentado, né? Ia dar um erro no sistema, né? Isso quem fala é o Livro dos Médiuns, né? Ele fala que não há possibilidade de assimilação do nosso perispírito e envoltório fluídico dos animais. A gente fala em incorporação, mas esse termo é incorreto, né? Nós sabemos através dos estudos que o espírito se aproxima do encarnado e ele forma pontes fluídicas entre os centros de força. Ele não vai entrar no encarnado como se fosse a gente calçar uma luva, né? Não existe isso, né? Alguns filmes retratam isso de uma forma errônea, né? O que acontece é o espírito se aproxima do médium e ele vai envolvendo o médium até se ligar com o centro de força da laringe, com o frontal, e assim por diante, conforme a evolução de cada entidade também, né? Para ela poder se manifestar através do médium. E segundo o Livro dos Médiuns, isso não é possível ser feito, seria uma agressão fazer isso com os animais, né? Próximo, João, por favor.
Não só psicofonia, né? Não só psicofonia. Psicofonia é a mais... até uma psicografia, né? Por que que um espírito não incorpora no macaco, por exemplo, né, e começa a escrever uma mensagem, né? O primata, ele tem os mais evoluídos, né? Os gorilas, né? Os chimpanzés, eles têm o dedo positrônico que fazem, né? Tem símios que têm sabem até a linguagem dos sinais, né? Eu não sei a linguagem dos sinais, né? E tem macacos que foram ensinados a linguagem de Libras, né? Olha que interessante, né? Então eles têm uma inteligência desenvolvida. Por que que os espíritos não se manifestam, né? Porque, segundo o livro dos médiuns, há incompatibilidade de fluidos, né? É uma questão técnica, mediúnica, né? Não é congruente, né? É outro tipo de funcionamento. Então é incompatível, né? Um sistema não conversa com o outro, né? E aí ele fala, ele descreve, né? A gente não vai entrar porque é nosso tempo, podemos prosseguir. Depois, quem quiser analisar esse material, ele é bem interessante, né? Então, assim, a diferença é simplesmente estágio evolutivo. Isso não significa que o animal não possa transmitir seu amor, né? Pelo contrário, quem tem a convivência com os animais, né, sabe que eles transmitem amor. A gente só está falando da parte mediúnica, né? Mas isso não significa que eles não possam ser médiums de amor, né? Eles são, nossa, não são intermediários, né? Eles são diretamente, eles se expressam o seu amor, né? Diferente de nós, né, que ficamos ocultando através do nosso orgulho, a gente deixa de falar as pessoas que a gente ama, né? Os animais não, né? A gente sabe, né? Quem convive com gato, com cachorro e até no leão aí. Esse caso foi no México, se não me engano, João, da menina que a mulher teve que deixar o leão no zoológico, né? Mas o leão lembrava dela, né? Cada vez que ela ia visitar, o leão abraçava ela aí. Essa cena foi fotografada, né? Próximo, João, por favor. Aí é só questão técnica, né? Que é descrita no livro dos médiuns, a diferença entre o corpo espiritual dos animais e o nosso corpo, né? Então tem as diferenças técnicas, que um é mais líquido, semelhante a líquido, o dos animais é mais denso, né? Então a mediunidade propriamente dita, né, academicamente falando, ela é incompatível, né? Como a Ivana está falando, justamente isso, né? Eles são vetores ou são intermediários do amor, isso sem dúvida, isso não é questionamento. Mas a gente está falando da parte técnica, seja da psicofonia, da psicografia ou das outras características mediúnicas, né? É incompatível essa possibilidade, né? Próximo, João, por favor. Aí nós comentamos dos golfinhos, né? Mas não é só com golfinho, né? Até o caramujo é feito, né? E a comparação do Chico, né? Ele fala que nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, né? Os animais não estão aqui para ser mero espetáculo para nós, né? Ou alimentação, né? E na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Aí ele fala, né? Futuramente nós vamos ter uma aula, né? Quem maltrata os animais, né? É uma pessoa doente, não aprendeu a amar ainda, né? E até mais, né? É decretado psicopatias em maus tratos, né? Psicopatas geralmente têm um histórico de maus tratos dos animais na sua infância, na sua adolescência, né? Isso é estudado pela polícia, né? Olha que interessante, mas isso eu não vou dar mais spoiler do que eu já dei, né? Nós teremos uma aula só sobre isso, né? No curso. E tem mais, né? Nós um dia, olha que interessante, né? Esse pensamento. Nós também passamos pelo reino animal até chegarmos no reino hominal da humanidade, né? E um dia o nosso pet que está conosco na nossa casa, ele vai chegar ao reino hominal. Um dia ele vai se tornar humano. Não necessariamente da nossa forma humana, pode ser humano tem outro planeta, né? A humanidade de Marte, por exemplo, ela é diferente da humanidade da Terra, ela evoluiu através das aves, né? Nós e os símios temos um descendente comum, né? Os primatas, né? Nós podemos dizer que nós evoluímos dos primatas, né? Não do macaco. No macaco e nós temos um descendente comum, um antecessor comum, né? Mas os troncos foram se dividindo através da evolução, como explica Darwin. Em outros planetas, a humanidade pode evoluir, por exemplo, dos golfinhos, dos cetáceos, né? Então a gente podia estar assistindo aula hoje no Caribe, né? Todo mundo golfinho, assim, né? Mais ou menos como o Guerra nas Estrelas, mas sem as guerras, né? Star Wars, né? Há toda uma convivência de humanidade em diferentes formas, mas são humanos, né? Já alcançaram o grau da humanidade. Então, quando o nosso pet se tornar humano, né? Nós não estaremos no patamar de anjos, né? Nós estaremos no patamar de anjos.
E nós sempre teremos a ligação com os nossos pets, né? Nós vamos poder, mesmo na angelitude, né? Nós poderemos cuidar ainda do nosso recém-humaninho, né? Assim como nós também somos cuidados, né? Nós somos cuidados aí por anjos, né? Uma vez a gente já foi um gatinho, um cachorrinho, aí vai saber, né? Ou uma outra espécie que a gente, alienígena que a gente nem saiba ainda, né? Então é interessante esse pensamento. Ou seja, né? Nós sempre teremos, como Chico Xavier teve contato com o convívio com seus pets, né? Nós também temos uma família espiritual animal, não somente uma família espiritual humana, né? E através da mediunidade, né, dos humanos ou a percepção dos animais, esse contato ele nunca se rompe, né? É comum, inclusive o Divaldo falou, que alguns animais após desencarnar eles permanecem na residência do tutor até serem levados, né, para o plano espiritual para um novo reencarne, porque é a casa do pet, ele já está acostumado na casa. Ele fica ali, ele recebe ração da espiritualidade, comida da espiritualidade. Logicamente não interage com o nosso como ele estava encarnado, mas para ele é o ambiente natural dele, né? A vida inteira ele viveu naquela casa, naquele apartamento. Então nada mais justo que ele fique ali abrigado na casa onde foi amado, foi querido, até ele ser resgatado por algum franciscano, por algum índio, para o processo do reencarne. Então essa questão, a gente só está olhando no buraco da fechadura e a gente vê algumas coisas que acontecem nos relatos da literatura, né? Então há muito mais questões, e como a questão ela não é fechada, ela é aberta, né? Que a gente não tem a resposta ainda sobre isso, né? Então, nesse momento, eu agradeço a paciência, né? E nós vamos abrir para a segunda fase do nosso estudo, que é as perguntas. Eu peço, inclusive, ajuda do João, né? Que tem muito mais cabedal de conhecimento do que eu em relação a esse assunto, né? Por É favor, você me isso. socorre aí. E eu Nossa, agradeço muito até aqui, né? Foi mais uma provocação esse estudo, né? Depois eu vou pedir ao João para compartilhar esse material na íntegra, né? É um material bastante rico de conteúdo, né? E para não ficar muito massivo, eu preferi, optei em não ficar lendo esse material, senão fica algo muito chato, né? Então agora nós, como o João instruiu, né? Nós abrimos para pergunta, né? Então podemos questionar, por favor. E agradeço a atenção. perguntas? Jefferson? André, obrigado pela aula. Eu que Eu tenho uma agradeço. pergunta. Eu tenho uma cadela, né? E eu já percebi que ela tem um problema com moradores de rua, né? Pessoas em situações de rua. Ela normalmente não ataca ninguém. Ela é bem comportada com seres humanos, um ou outro cachorro que ela cinza, mas normalmente ela vai bem com todo mundo. Só que com moradores de rua, eu percebi isso não só com ela, mas com outras pessoas, outros relatos que falam a mesma coisa. Quando chega morador de rua, eles vão para cima, né? Do nada, eles atacam. Então, eu queria só uma confirmação se isso é um sintoma de que eles veem algo naquelas pessoas, alguma entidade, alguma coisa que chama atenção, que faz com que eles ataquem. Isso que é entre nós, né? A gente não vai ficar defendendo essa tese na sociedade, senão a gente vai ser taxado de maluco, inclusive, né? Sim. Mas isso pode acontecer sim, né? Isso pode acontecer sim. E também pode acontecer outra coisa, né? Algum trauma que esse animal teve, não estou falando especificamente da sua cachorra, mas às vezes o animal está no portão lá, o morador de rua foi tocar campainha, né? E tomou um susto com o animal e o morador vai xingar aquele cachorro, vai falar alto, gritar com e o cachorro vai ficar traumatizado com o morador de rua, assim como tem cachorro que fica traumatizado com um entregador de pizza, né? O motoqueiro chega, o cachorro fica lá, só falta engolir o entregador, né? E não tem nenhum espírito lá junto com ele, tem raiva do motoqueiro mesmo, às vezes até do barulho da moto que incomoda devido à audição, né? Assim como tem do morador de rua, tem como do carteiro, coitado, os carteiros são vítimas de mordedura, né? Ele só tá, porque na visão do cachorro, esse cara está invadindo meu território, né? Então eu vou defender meu território. Ou esse cara vai atacar meu tutor, eu vou proteger meu tutor, né? Então há vários fatores, não somente a mediunidade envolvida, a percepção mediúnica, né? Como você relatou, bem observado, né? Mas também existem os traumas da vida natural desse animal, né? Então, em algum momento, algum morador de rua enxotou esse cachorro, ele ficou com trauma, ou como acontece com o motoqueiro, como acontece com o carteiro, né? Mas pode sim, inclusive, se voltar com o próprio tutor, conforme a gente relatou aí, né? Então, isso No, pode acontecer mesmo.
No caso dela, eu tenho certeza que não foi um maltrato, pelo menos nessa encarnação atual dela, né? Porque ela veio filhote para mim, né? Então não teve nenhum trauma com morador de rua, Não, né? não, Né? eu tô falando de maneira geral, né? Então, é que Uhum, é um relato seu, então não posso afirmar categoricamente que ela viu o espírito, né? Ele uhum, teria que estar presente lá, mas pode ser que sim, tem uma alta chance que sim, né? Então, uhum. provavelmente, né? A gente Tá. tem a tendência que sim. Não é preconceito social, né? Não, não. Como é que é? Obrigado. Carol, Eugenia. Obrigado. obrigado. É, bom, André, em primeiro lugar, agradecer pela sensibilidade da aula. Foi assim, toda ela, toda muito amorosa. Obrigado, são E seus olhos. se vocês já viram o postzinho que fala que os animaizinhos, fala, olha, vocês vão descer lá para ajudar, mas vocês vão sem asa, para ninguém desconfiar que vocês são anjos. Mas Que eles são mesmo, bonitinho, que bonitinho. eles são mesmo anjos. E a gente, nós somos responsáveis, né, pela evolução, eles nos enxergam, a nossa distância deles para nós é a nossa para o anjo, mais ou menos isso. Agora, na verdade, o amor que eles conseguem nos ensinar é um negócio fantástico, é inexplicável. Eles não veem a história do morador de rua. Eles não querem saber se você tem dinheiro, não. Eles querem, eles amam, ponto. Então, eu acho que, na verdade, quem ensina para a gente muito o que é amor incondicional é o animalzinho. E Ótima é isso. colocação, né? Concordo, assina embaixo. Então é isso, mas parabéns pela aula, foi muito doce. Muito obrigado. Inclusive, nós temos um relato pessoal, né? De uma. Você falou que os anjos são anjos sem asa, mas existem anjos com asa também, no caso do papagaio, né? E tinha uma senhora que relatou para nós, né? O João estava presente também, né, João? Esse relato aí. Que que a mulher tinha o hábito de quando um sobrado, é muito comum aqui em São Paulo, né? Então a mãe preparava o café da manhã para o filho, né? E o filho descia do quarto para tomar o café e na cozinha o papagaio ficava na área de serviço, né? Ao lado da cozinha. E toda vez que o filho dela chegava na cozinha, né? O papagaio ficava alvoroçado, né? Porque um jovem, né? Ficava brincando com o papagaio e ficava falando, louro quer café? Aí o papagaio falava, louro quer café, louro quer café. Ficava repetindo, né? Ficava brincando com o louro lá. Enquanto ele tomava o café, ele ficava interagindo com o lourinho da família, né? Infelizmente, esse jovem veio a desencarnar de uma forma trágica, né? Ele teve um desencarne bastante truculento, né? E não é que de certo dia estava a mulher fazendo café e de repente, né, o louro começa a ficar agitado, né? Louro quer café, louro quer café, louro quer café. E essa senhora fala que sentiu a presença do filho lá, né? Desencarnado, né? E o papagaio também percebeu, né? Olha que coisa, né? Então, isso é um relato que chamou bastante atenção, foi um relato pessoal de uma senhora, né? E ela não tem por que mentir sobre isso, né? Ela falou até em lágrimas esse relato para nós, né? E eu achei muito interessante, né? A percepção também das aves, né? Dos desencarnados, inclusive interagindo lá com o papagaio, como ele fazia quando estava encarnado, né? Só uma observação, que você falou dos anjos sem asa, mas também tem anjo com asa também. Algo mais? Mais Eliana, alguém? Oi, boa Boa noite. noite, André. Tudo bom? Tudo bom? Muito obrigada pelos esclarecimentos que você trouxe para a gente. Mas eu gostaria de perguntar a você, por acaso você leu o livro Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu? Não, desconheço. O Bom, que fala então eu sobre o só livro? vou... Eu li. não, eu Maravilhoso. vou só resumir, Por favor. né? Num dos capítulos desse livro, que é uma viagem de uma alma, esse livro, a alma vai para vários setores e departamentos aí. Num dos capítulos, ele fala sobre os animais, e isso me marcou, que eu já li esse livro há muitos anos atrás, eu nem tinha tanto conhecimento mediúnico, em que ele fala, há uma pergunta sobre os animais, e ele fala que os animais têm um processo de crescimento dentro
da linhagem deles, mas que os mais adiantados seria o cavalo, o gato e o cachorro. Aí a alma fala, mas por quê? Porque esses 3 servem ao ser humano, ao homem, então são mais próximos, né? O cachorro, de uma forma imensa, o gato é mais próximo, eu sou gateira, tá? É próximo, mas ele tem a sua independência. E o Sim, sim. cavalo, que é, coitado, né? O cavalo realmente nos serve, e eu já falei até com o cavalo, quer dizer, me desculpem, gente, mas eu falo com os animais. E aí eu achei interessante, porque eu acho que enriqueceria muito a sua aula. Desculpa, Não, eu não, me não, meti, eu agradeço, eu eu dou agradeço, aula também. Eu eu acho que agradeço. seria um item que iria enriquecer demais essa a proximidade com o homem depende também desse estágio evolutivo do crescimento da linhagem, né? Do cão, do gato e do cavalo, mas muito interessante Não, e na faz todo época que eu sentido, li. né? Faz todo Tá? sentido, né? É um livro fininho, se você puder, Peter Richelieu, tá? Já está A anotado aqui. Viagem de uma Alma. Helena, E agradeço a sua obrigada, observação. Muito obrigado. viu? Boa Só, noite. boa noite. Só complementando a sua informação, né, o Kardec fala justamente sobre o cachorro e sobre o cavalo. Ele não fala do gato, né? Na Revista Espírita, né? Ele percebe, através lá É, na França, né? é. Dessa percepção do cavalo, né? E do cão, né? Ele cita vários relatos, né? Dessa percepção mediúnica que os animais têm. Muito obrigado, viu, Eliana? Imagina, boa noite. Boa Mais noite. alguém? Carol? Só para, ainda na linha do que a Eliana acabou de falar com os animais, eu também posso ser considerada maluca, mas eu falo. E Não, não só com o cachorro, eu não estou com o dizendo meu que ninguém é cachorrinho. maluco, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu sei, eu estou brincando. Eu, com a cachorrinha o tempo todo. Mas eu tenho uma área de serviço, eu moro em casa, tenho uma área de serviço com um janelão. E, às vezes, o passarinho, o jardim plantado atrás, e o passarinho entrou, e ele ficou se batendo no vidro, querendo sair. Eu falei, ele vai se matar. Eu me aproximei vagarosamente e falei para ele, bem baixinho, calma, eu não vou te fazer mal. Ele ficou quietinho no cantinho, eu embrulhei ele num pano e para colocá-lo. Então, ele sente, ele não entende o que é não vou te fazer mal. Ele sente a vibração da voz, né, da Ah, gente. sim, sim, E sim, sim, eu exatamente. sei que eu falei, olha, eu não vou te fazer mal, calma. E eu peguei um pano, calmamente, e ele voou, e era um filhotinho ainda. Então, a gente fala assim, eles entendem. A linguagem, né? Sim, concordo, concordo. E tanto é que quem tem gato, né, sabe, né, eles têm uma comunicação entre os gatos e com os humanos, como se fosse um outro idioma, né? Então, para o animal primitivo que somos nós, eles falam de um jeito, e entre eles têm uma outra forma de se comunicar. É muito interessante isso. Muito Pessoal, bom. mais 2 minutos. Mais alguém? André, eu queria fazer uma pergunta que eu não sei bater na mãozinha aqui. Eu estou estudando na Casa do Caminho, Ah, o bacana. João foi meu professor também. Eu tive um poodle que ele faleceu e eu via ele andando aqui, não fui só eu, não, minha mãe também via. A gente via direitinho a sombra branca dele, tudo, ele ficava deitado embaixo da mesa, fazia umas coisas assim, então eu queria agradecer, porque eu achava que eu estava ficando biruta de estar vendo o cachorro ali, né? Não, não, Então, agora com a isso é sua frequente. aula, eu vi que é possível, sim, porque falavam E, para mim que não era possível. não, é bastante Ele comum, tinha que inclusive. reencarnar logo, né? Mas Não, agora eu vi que, são duas informações, né? Realmente, ele tem que reencarnar o mais rápido possível, mas até o processo de reencarne, geralmente ele fica na casa dos tutores, né? O porque eu Divaldo cheguei a fala sobre vê-lo, isso, né? sim. Ah, O então tá, Divaldo, obrigada. então está confirmado, tá? Isso é possível, sim. O Tá, Divaldo fala, né? obrigada. O Divaldo foi fazer uma palestra em Minas Gerais, no interior de Minas, e quando ele chega na casa, ele dá 3 passos para trás, né? E a mulher fica, mal, por que, o que está acontecendo, Divaldo?
Não, tem um pastor alemão aqui no meu peito, né? Aí a mulher começa a chorar, né? Era o cachorro que havia desencarnado. E o Edivaldo estava vendo o cachorro lá, né? Nós vimos Então, direitinho. então, tá vendo? Não tá? Muito bom. Obrigada. Nada. Bacana, bacana o Ah, relato. pessoal, a gente vai ficar a noite toda, mas nós temos tempo para isso. Vou agradecer mais uma vez ao André, esse Obrigado, nosso obrigado a todos. companheiro. E André fica conosco ainda, porque agora a João, Cícera... só uns 10 Pois, segundinhos só. Eu quero convidar a todos, estender o convite que o João fez, né, a conhecer o trabalho do CEF, né? Então, todos que estão aqui como alunos do João, nós temos a chancela, o aval de participar, ou como observadores, né? Ou talvez diretamente, né? Eu faço esse convite porque eu sei da importância, né, desse trabalho com os animais e para quem é passista vai perceber a diferença do fluido, né, que é emanado, né, que é diferente dos humanos, né, como diz o livro dos médiuns, né. Então, se deem essa oportunidade, né? Venham conhecer o trabalho. Não estou dizendo para que vocês trabalhem no centro espírita, não é nada disso, mas para que vocês tenham a vivência do tratamento dos animais, né? Se quiser trabalhar no CEF, será muito bem-vindo, mas não no compromisso de ir lá para trabalhar, né? Mas venham conhecer o trabalho, né? Inclusive o João participa, né? Domingo junto com a Pri, né? Então eu recomendo muito que vocês vivenciem, né? Essa morosidade que a espiritualidade passa para os animais. Isso é perceptível. João, obrigado, viu, João? eu que Obrigado a todos. Boa agradeço, noite a André. todos. Muito obrigado pelo convite, reforçando o que eu já tinha feito para eles, mas é isso mesmo. Vamos fazer um grupo, fazer uma gincana de conhecimentos. Como funciona realmente o trabalho maravilhoso que nós fazemos aos domingos. André, fica aí Posso dar um conosco. testemunho? Posso dar um testemunho? Eu que sou novinha lá, a energia maravilhosa, trabalho sério, amoroso. Nós somos, a gente que chega agora é muito bem acolhida, assim. A Priscila é uma dirigente sensacional. É muito sério o trabalho. Só tem um risco de a gente entrar lá e não querer sair mais. Obrigado, Carol. Verdade, Carol, obrigado. Então, vamos pedir para a nossa querida Cici fazer a nossa oração final, não esquecendo do nosso grupo do WhatsApp, a fluidificação das águas nossas e dos pés. É sua, Cici. Bem, vamos iniciar agradecendo mais uma vez ao André, que passou tantos ensinamentos maravilhosos nessa aula de hoje. Agradecendo o nosso mentor espiritual, aos mentores do nosso grupo de estudo, a toda a espiritualidade da corrente de São Francisco de Assis, a todos os participantes do nosso grupo de estudo, que nos ajudam nas reflexões e nessa caminhada de evolução espiritual. Pedimos à espiritualidade que fluidifique nossas águas e as águas dos nossos pets, que elas sejam carregadas de luz, de energia e amor. E vamos finalizando nossa aula de hoje com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja, Pai, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim vamos finalizando a nossa aula de hoje, dizendo graças a Deus.